Chega de desculpinha que não sabe investir em ações, que isso é pra rico, que só tem curso caro e que não sabe como analisar uma ação. É isso aí, porque nesse vídeo a gente vai dar um guia completo de tudo que a gente aprendeu nesses 4 anos, focando todo o nosso tempo em entender como funciona no mercado de ações. E aqui a gente vai te explicar porque agora é o momento mais importante para investir e como você pode aproveitar essa oportunidade. Então nesse vídeo você vai aprender o que é realmente o mercado de ações, como funciona, porque as empresas emitem ações. Você vai aprender os termos mais importantes do mercado, vai aprender um método de como pesquisar e investir em ações usando uma análise fundamentalista que deu pra gente uma rentabilidade acima de 20% no ano. E também vamos te mostrar como funciona uma corretora e também explicar na prática como você pode comprar e vender uma ação. Ou seja, você vai sair desse vídeo sabendo tudo que precisa para investir em ações. E o melhor, tudo isso é de graça. A gente só pede o seu like e também sua inscrição, porque esse vídeo aqui deu muito trabalho. É literalmente um curso que a gente fez para vocês de graça sobre ações. Então só deixa o like e se inscreve aqui. Agora, antes de eu começar, recomendo fortemente que você tenha um lugar para fazer anotações. Pode ser um caderno, telefone, tanto faz. Mas é importante você anotar todas as coisas novas que você vai aprender hoje. Bom, agora por que você deve investir na bolsa e por que esse é um dos melhores momentos para isso? Para responder essa pergunta, você primeiro precisa saber sobre o Ibovespa. O Ibovespa é um índice que mede o desempenho das maiores empresas da nossa bolsa de valores. Então imagina ele como se fosse uma cesta das melhores frutas, só que ao invés de ter maçã, uva e etc, vai ter lá as maiores empresas do Brasil, como Petrobras, Bradesco, Vale e mais um monte. Agora o problema é o seguinte, quando você olha o desempenho dele, parece mil maravilhas, né? Sempre batendo recorde, sempre subindo, perfeito, né? Mas quando você pega para ver o indicador desse índice, você vê que tem uma oportunidade aqui. Esse indicador aqui se chama PL, ou preço sobre lucro. Ele é uma medida que compara o preço de uma ação com o lucro por ação da empresa. Em outras palavras, ele indica quantos investidores estão dispostos a pagar por cada real de lucro que a empresa gera. E quando a gente olha o histórico dele, a gente vê que ela sempre vinha crescendo e mostrando que a bolsa estava cara. Mas em 2020, com o início da pandemia, o PL simplesmente despencou. E apesar dele estar se recuperando, ele ainda está muito baixo comparado com o seu pico. Ou seja, a gente tem uma oportunidade gigantesca de ganhar dinheiro, porque a gente vai comprar boas empresas por ótimos preços. E a gente vai te mostrar como fazer isso. Agora, a segunda razão pela qual você tem que investir no mercado de ações é simplesmente porque você tem mais chances de ganhar mais dinheiro. Historicamente, o mercado de ações proporcionou retornos médios mais elevados em comparação com outros investimentos, como títulos do Tesouro, poupança, metais preciosos, CDB, LCI, LCA ou qualquer outro investimento em renda fixa. No longo prazo, as ações têm potencial para gerar ganhos de capital significativos, principalmente nos próximos 3 anos. Nos últimos anos, a gente vinha com o aumento da Selic de forma consistente, que é a nossa taxa básica de juros, até que ela bateu lá os seus 13,75% ao ano. Mas como a gente já sabe, nosso atual presidente é totalmente contra isso, e é por conta disso que ele pretende nos próximos anos diminuir a taxa de juros. E quando isso acontece, a gente tem um aquecimento na economia. E o que isso realmente significa? Isso significa que as empresas começam a investir mais nelas mesmo, pegando empréstimos de bancos, colocando dinheiro em projetos, contratando mais pessoas, e isso afeta diretamente suas ações também, já que se ela investe em mais projetos, mais investidores vão querer receber esses trocadinhos também. Se liga nesse gráfico aqui de juros quando o Lula assumiu em 2003. Os juros estavam lá em cima e começou a ter uma queda no final de 2010, que foi no seu mandato. E consequentemente isso impulsionou a bolsa de valores. Se liga aqui o quanto que ela cresceu de 2003 a 2006, que foi cerca de 33%. E depois em 2010 ela cresceu mais de 6%. 2010 até que foi pouco, mas isso tem a ver também que os juros voltou a subir no período. Ou seja, como vocês podem ver, os dois acabam se ligando um com o outro. E tendo uma queda de juros acaba sendo uma boa oportunidade para se investir no mercado de ações. Outra coisa que é importante falar é a inflação. Do mesmo jeito que os juros caem, a inflação sobe. E para você que não sabe, a inflação é a perda de valor da nossa moeda.
o que faz as coisas ficarem mais caras. E quando a inflação sobe, a melhor forma de você proteger seu dinheiro é investindo em ações. Você sabia disso? Isso porque uma empresa nunca vai perder dinheiro para a inflação. Ela sempre vai reajustar a inflação e vai repassar para os seus clientes. E com isso, quem sai ganhando é os acionistas, que o Lucas já vai explicar o que é. Mas só para completar, além de você ganhar dinheiro, você vai proteger o seu dinheiro, que é um ponto bastante positivo. Mas calma, não pensa que o mercado de ações é mil maravilhas, porque não é. Quando você investe nele, você corre um risco, até porque ações são de renda variável. O ganho que você vai ter é incerto. O mercado pode subir, pode descer, até porque quem comanda isso é a gente. E você sabe que o ser humano em si é movido por emoções, né? Então o mercado ele é meio irracional. Algumas pessoas investem só porque uma ação subiu ou porque alguém falou, sem necessariamente ter um conhecimento por trás. E se você for esse tipo de pessoa, você vai perder dinheiro. Então, antes de você agir na emoção, dê uma pisada no freio e seja muito cauteloso, porque eu não sei se vocês veem jornal, né, alguma coisa do tipo, mas tem muitas empresas quebrando, então você precisa saber analisar uma ação. Agora, a segunda razão pela qual eu seria um pouco mais cauteloso no mercado é o nosso próprio governo. Do mesmo jeito que o governo pode ajudar o mercado de ações, ele também pode piorar. E isso é o que está acontecendo. O governo vem criando uma série de novos impostos que podem prejudicar as empresas, até porque nenhuma empresa grande quer países que tenham que pagar mais impostos do que elas ganham. E isso é ruim? Sim, é muito ruim, porque por conta disso pode ser que muitas empresas saiam do Brasil, principalmente as grandes empresas. Porém, não é o fim do mundo, porque existe uma estratégia para você se proteger disso. Ou seja, o mercado de ações tem um certo risco, porém as oportunidades de rendimento fazem você querer correr esse risco. Por exemplo, você sabe o que é juros compostos? Bom, juros compostos, segundo Albert Einstein, é a oitava maravilha do mundo. Isso porque ele vai fazer seu dinheiro crescer de uma forma surreal. Isso acontece porque esse tipo de juros não vai em cima do dinheiro inicial que você investiu, mas em cima do rendimento anterior. Não entendeu? Calma aí que eu vou te explicar melhor. Aqui tá uma calculadora normal para eu te explicar na prática. Digamos que eu vou investir, sei lá, R$1.000 e que eu invisto em um investimento que me pague, sei lá, 15% no ano. Então, com os juros compostos, isso funciona assim. No primeiro ano ele vai me pagar em cima dos R$1.000, então a conta ficaria assim, 1.000, aí eu jogo 1 mais a minha taxa, que é de 0,15, aí eu fecho os parênteses e elevo o número por 1, que é o primeiro ano. Então no primeiro ano eu teria R$1.150. Agora o segundo ano os juros não vai mais em cima dos R$1.000, mas em cima dos R$1.150. Então a fórmula ficaria assim, 1.150, eu vou abrir os parênteses, colocar 1 mais a minha taxa de novo de 0,15, aí eu vou fechar e elevar por 1, né, que é o outro ano. Então eu teria R$1.322,50. E assim vai sucessivamente. Ou seja, o seu dinheiro não tem limite de quanto pode subir. Quanto mais tempo você abusar dos juros compostos, mais seu dinheiro pode crescer. E as ações causam justamente esse efeito, principalmente quando você passa a investir mais. Por exemplo, digamos que você mora sozinho, paga todas as suas contas, compra a comida do mês, gasta com você e sobra, sei lá, R$100. Você decide investir e tem uma média de rentabilidade na carteira de 10%. Esses R$100 investidos todos os meses em 20 anos te dariam um retorno de mais de R$72.000. Mas o segredo em investir em ações ou qualquer investimento de renda variável não está só na consistência de investir todos os meses, mas também na quantidade de como você vai investir. Quanto mais você investe, mais fácil de você alcançar a sua meta. E também você diminui o tempo de alcance da sua meta. Ou seja, aqueles R$1 milhão pode se tornar realidade. E essa é a vantagem de investir no longo prazo, não no curto prazo. Até porque no curto prazo tá cheio de gente que pensa que a bolsa de valores é casa de apostas, né? E tenta especular as coisas sem nenhum tipo de análise. E isso você nunca tem que fazer. A bolsa é o lugar para você potencializar seu dinheiro, mas tudo isso sabendo o que você tá fazendo. É você olhar o indicador e entender para que aquilo serve. O risco de investir na bolsa tem, mas você pode minimizar ele com o que a gente vai te ensinar. Por isso que depois que você aprendeu sobre as oportunidades da bolsa, viu as vantagens e desvantagens dela, chegou a hora de você saber o que é o mercado de ações, o que é uma ação e por que as empresas emitem ações. Bom, imagina o mercado de ações como um mercado gigante e movimentado. E nesse mercado, ao invés das pessoas comprarem frutas ou roupas, elas compram e vendem ações de diferentes empresas, que seria como uma pequena fatia de uma empresa. E quando você compra uma ação, você está
comprando uma pequena parcela daquela propriedade, dessa empresa, ou seja, agora você é o dono dela. Mesmo que seja uma parte pequena, você também é dono, ou seja, você também tem direito de receber os lucros dela. E esse lucro é proporcional à quantidade de ações que você possui. Ou seja, se a empresa deu lucro de 100 mil reais e vai distribuir o que chamamos de dividendos, que são o lucro distribuído para acionistas, você vai receber o proporcional por ação, que seria esse lucro dividido por todas as ações que a empresa possui. E por que a empresa faz isso? Por que elas emitem suas ações e qual a vantagem disso? A empresa emite suas ações para arrecadar dinheiro para alguma coisa. Por exemplo, digamos que eu tenho uma empresa que faz bolos incríveis e queira fazer ainda mais bolos e talvez criar uma franquia de bolos. Mas para fazer isso vai custar muito dinheiro que eles não têm no momento. E para arrecadar esse dinheiro, ao invés deles pegarem algum empréstimo, eles decidem emitir ações da empresa, ou seja, eles decidem ceder suas partes das suas empresas para arrecadar mais fundos necessários para esse projeto. Então, de forma mais resumida, a empresa abre seu capital para simplesmente arrecadar dinheiro de uma forma mais simples, que na verdade não tem nada simples nisso, é cheio de burocracia. E essa abertura de capital para o mercado público a gente chama de IPO. E eu tenho certeza que você já viu alguma foto onde tem uma logo da B3 e alguma empresa comemorando a abertura de capital da empresa. E esse IPO significa que qualquer pessoa que tem acesso à bolsa possa negociar e comprar ações. E a ponte que faz isso é uma corretora, que nesse vídeo tem uma parte exclusiva só para você aprender o que é uma corretora. Mas esse negócio da empresa emitir ações é bom tanto para ela quanto para os acionistas. Você tem acesso a grandes empresas e aos lucros dela, o que é muito bom. A empresa pode captar dinheiro sem fazer empréstimos. Fora que os acionistas, além de ganhar com os dividendos, eles podem ganhar com a valorização da empresa. Que seria assim, você compra uma ação por, sei lá, 10 reais, passa um tempo e essa ação sobe para 15 reais, ou seja, você recebe 5 reais só com a valorização dessa ação. Mas aí que tá o problema também. Se a empresa não tiver um bom desempenho, o valor da sua ação pode cair. Isso significa que você vai receber menos dinheiro do que você investiu se você vender a ação, que a gente não quer que você faça. Só em alguns momentos específicos que eu já vou explicar para vocês. O que você precisa entender agora é que comprar ações é uma forma das pessoas simplesmente investirem seu dinheiro em uma empresa que acreditam que no futuro possa crescer. Se a previsão dela estiver correta, eles vão ter um certo lucro, que é como você plantar uma semente e apenas esperar que ela te transforme em uma árvore maior e te dê bons frutos. Mas para ela te dar bons frutos, você precisa saber que tipo de fruto você está plantando. E aqui nas ações existem dois tipos de ações, que são as ordinárias e as preferenciais. As ações ordinárias é um tipo de ação que te dá direito ao voto. Quando você torna acionista, você vira dono e passa a ter direito a algumas coisas. Mas em questão para votar na assembleia de acionistas, onde você pode decidir algumas coisas da empresa, você precisa de uma ação específica, que no caso é a ação ordinária. Essa ação é representada pelo número 3. Nas ações, quando você vai comprar ela possui um ticket. Por exemplo, Petrobras. Quando você vai comprar ela, você não vai achar ela por Petrobras, mas sim pelo ticket, que seria PETR, mas o número para identificar que tipo de ação ela seria, então ficaria PETR3, para mostrar que assim que você comprar, você passa a ter direito aos votos, já que ela é uma ação ordinária. E ações preferenciais, ao invés de você ter direito ao voto, você tem direito à preferência na hora de receber os lucros da empresa. Então na hora da empresa distribuir os dividendos, né, os lucros, tem ações preferenciais, que vão receber os dividendos primeiro. E essas ações preferenciais, na hora de você comprar elas são representadas pelo número 4, então quando você for colocar o final do ticket nas ações preferenciais, você vai colocar o final 4, tipo PETR4. E dentre essas duas ações, não tem uma que seja melhor. Cada uma atende um objetivo diferente. Então, por exemplo, digamos que você quer uma ação que focada em dividendo para ter uma renda passiva. Talvez uma ação preferencial seja uma ação que se acabe bem nessa opção. Mas não significa que as ações ordinárias não paguem dividendos. Pelo contrário, elas também pagam dividendos, como por exemplo a PET3. E as ações ordinárias, elas são perfeitas para você que quer ter o controle da empresa, quer ir para reunião, quer ter voto também, quer receber dividendos dependendo da ação. Fora que ela ainda tem uma ótima ação para longo prazo. Fora esses dois tipos de ações, elas ainda são categorizadas em 3 grupos diferentes, que você precisa saber, que são as small caps, as blue chips e as mid caps. As small caps são aquelas empresas jovens que ainda estão começando, estão em fase inicial. E por elas estarem começando, elas possuem uma volatilidade maior, palavra muito usada no mercado financeiro, viu, que seria o sobe e desce. E por conta dessa volatilidade, elas oferecem um risco mais elevado. Por outro lado, elas também possuem um maior potencial de valorização, podendo se transformar em empresas gigantes no futuro, que pode fazer você ganhar muito dinheiro. Então você precisa entender que no mercado financeiro tem essa balança entre risco e retorno. Quanto maior o risco, maior o retorno e vice-versa. Então pense nelas como uma startup inovadora que pode se tornar uma das maiores líderes no mercado lá no futuro. Agora as mid caps são aquelas empresas que estão em patamar intermediário entre as small caps e as blue chips. Essas empresas possuem um bom tamanho, uma história de crescimento ok, mas ainda não atingiram o tamanho de uma
blue chip, uma empresa que é a topo do mercado. Esse tipo de empresa oferece um risco moderado e um potencial de valorização maior que as blue chips, que são aquelas empresas gigantes no mercado. Como eu falei aqui, né, as blue chips são aquelas empresas que são muito grandes e muito bem estabelecidas, com história de lucros sólidos e liderança nos seus setores, tipo Bradesco, Itaú, Ambev, Petrobras, que são aquelas empresas que realmente são gigantes. Por conta disso, essas empresas também são um pouquinho mais caras. Elas oferecem mais dividendos consistentes e ainda possuem menor risco de investimento, já que elas são bem consolidadas no mercado. Então, saber que tipo de empresa você está investindo é muito importante, principalmente para você montar a sua estratégia de investimento, na hora de você montar a sua carteira, que daqui a pouco a gente vai ensinar para vocês a metodologia que você vai usar aqui nesse vídeo. Mas antes você precisa entender que quando você investe em uma ação, além de você ter que escolher se vai ser ordinária ou preferencial, qual vai ser o tipo dela, se vai ser small, blue ou mid, você ainda precisa escolher o seu setor. Isso é muito importante, porque dependendo do setor, a empresa pode ser muito pressionada por conta da economia do país e também do mundo, né? Porque tem alguns setores que estão ligados diretamente com o que está acontecendo lá fora. Por exemplo, o petróleo, que está sendo bem afetado por conta das guerras lá fora. E aqui na nossa bolsa a gente tem 11 setores, mas a gente não vai contar com o que é o setor inicial, que são aquelas empresas que estão em fase inicial, de crescimento com alto potencial de retorno, mas também com maior risco. Então os outros 10 setores são esses aqui: consumo cíclico, consumo não cíclico, utilidades públicas, bens industriais, materiais básicos, financeiros e outros, tecnologia da informação, saúde, petróleo e gás e biocombustíveis e comunicação. Esses aqui são os 10 setores que você definitivamente precisa entender, porque é a forma de você conseguir diversificar o seu patrimônio e sua carteira de ações. Existem algumas pessoas que simplesmente ignoram tudo isso também. Eles dizem: quer saber? Eu só quero investir nas maiores empresas, tô nem aí, ser grande, tô nem aí, vou gastar meu dinheiro tudo nisso aqui. Nessa brincadeira aí, ela não olha para alguns outros setores, acaba colocando ela em risco de não diversificar sua carteira, depender de um único setor, porque se ele subir você vai ganhar dinheiro, mas se ele não subir você vai perder muito dinheiro, ou seja, seu risco está concentrado em um único lugar. Agora que você pegou todas as ideias, antes de analisar a ação, você precisa definir o seu objetivo com ela, que no caso são dois: você quer dividendos ou você quer equity. Equity é o patrimônio daquela empresa. Então quando a gente fala equity, a gente está falando sobre a valorização dela, ou seja, você ganha dinheiro com o crescimento do valor de mercado dela. Quando uma pessoa quer viver de renda passiva, a melhor forma dessa pessoa viver de renda passiva é com dividendos, com toda certeza. Renda passiva, para você que não sabe, é aquele dinheiro que você ganha sem você fazer nada, ele só vem para sua conta. E com os dividendos é literalmente assim: quando você escolhe investir para receber dividendos, você normalmente quer se aposentar ou então quer alcançar a sua liberdade financeira, onde você não precisa mais trabalhar e só viver com o que você recebe por ações. Mas aí que tá, os dividendos das empresas são pagos de maneira um pouco diferente, depende da empresa para empresa. Algumas pagam mensalmente, outras pagam trimestralmente, outras pagam semestralmente e outras até pagam anual. Então, se você quer viver de dividendos, você precisa escolher blue chips que pagam dividendos no período que você quer receber. Por exemplo, você pode escolher 5 ações que pagam dividendos por bimestre, cada um em meses diferentes, para que você possa receber dividendos todos os meses. Mas esse tipo de estratégia depende muito de quanto você quer receber e quando você quer receber. Eu normalmente não ligo de receber dividendos por ações todos os meses, por isso eu escolho meses específicos e foco tanto em dividendo quanto equity. Empresas de equity é muito boa para longo prazo, porque você consegue lucrar com elas de duas maneiras, tanto com a valorização quanto que no futuro, quando ela chegar no seu topo, ela pode pagar bons dividendos, o que literalmente vai ser perfeito para você, porque hoje você vai pagar um preço barato nela, que no futuro pode ser um valor muito caro. A gente sabe disso porque a gente projeta o valuation dessa empresa através do fluxo de caixa descontado. Isso aqui é um papo mais complicado, mas basicamente a gente pega o fluxo de caixa daquela empresa e calcula uma taxa de retorno dos lucros dela para os próximos anos. Com isso a gente tem o valor justo daquela empresa, com base no futuro. Não se preocupa com isso, porque é um assunto mais avançado que a gente pode gravar um vídeo só sobre isso depois. Mas basicamente investir em equity é você pegar uma small cap que tem um baita potencial de valorização e ganhar dinheiro com ela lá no futuro, ou seja, no longo prazo. Mas agora que você sabe os diferentes tipos de ações, tem uma ideia de como funciona o mercado de ações, você precisa saber algumas das palavras mais importantes do mercado de ações. Olha, tem muitas palavras que a gente usa no mercado financeiro que parece até ser difícil, mas na verdade é muito simples. E aqui a gente pegou as que a gente acredita serem as mais usadas e que você precisa saber. Mas se você quer saber todas as palavras do mercado financeiro, a gente vai deixar um e-book de glossário do investidor para vocês. Bora começar com retorno, que é a alta e a baixa. E as palavras que têm referência com retorno é o que você mais vai ouvir no mercado de ações.
Não só em ações, né, mas todo o mercado financeiro. Uma das palavras mais usadas nisso é a pessoa estar otimista. Quando o investidor diz que está otimista, significa que ele tem uma perspectiva positiva e espera que os preços subam. Então ele vai acabar ganhando dinheiro com isso. E o contrário disso é o investidor pessimista, que ao contrário do otimista, ele acredita em uma perspectiva negativa e espera os preços caírem. E normalmente essas duas palavras são acompanhadas por dois animais que você pode acabar escutando bastante, que é o touro quando o mercado sobe, ou seja, quando tá otimista, e o urso quando o mercado cai, que no caso é o pessimista. Outra palavra que você vai ouvir bastante é a bolha. Isso ocorre quando os preços das ações ou de outros ativos ficam inflacionados muito, além do seu valor. O que seria isso? Bom, seria aquela famosa Maria vai com as outras, sabe? Onde todo mundo sai comprando uma mesma coisa só porque ouviu de alguém falar. E isso fazem eles pagarem mais caro, o que consequentemente gera uma bolha. E eu tenho certeza que você já ouviu o termo a bolha estourou. Pelo menos na aula de história você ouviu isso. Isso significa que o ativo começou a se corrigir e seu preço começou a cair. Outra palavra que você precisa ficar ligado, que a gente falou bastante no vídeo, é ativos. Essa palavra significa algo que vai te trazer dinheiro para o seu bolso. Por exemplo, esse notebook aqui eu uso ele para trabalhar, então me traz dinheiro. Ou seja, ele é um ativo, assim como os investimentos. E ao contrário dessa palavra, são os passivos, tudo aquilo que vai tirar o dinheiro do nosso bolso, como por exemplo uma casa, carro e etc. Agora outros dois termos que você precisa saber são day trade e swing trade. Isso aqui a gente não vai ensinar, até porque a gente não faz, mas eu vou explicar para vocês o que é. Essas duas palavras são um tipo de negociação diária que envolve a compra e venda no mesmo dia de negociação, ou então dias depois. E a grande diferença desses dois tipos de negociação para quem investe em longo prazo é que os traders utilizam uma análise técnica que muitas das vezes nem olham para as finanças de uma empresa, eles nem se importam com os lucros ou ganhos. Eles estão simplesmente olhando os dados nos gráficos. Ou seja, eles não querem ganhar dinheiro com dividendo, mas sim com a valorização daquele ativo. E o day trade e o swing trade, apesar de ter a mesma ideia de ganhar dinheiro com a movimentação, o que muda neles é o prazo. Quem faz day trade faz a compra e venda no mesmo dia. Já os traders de swing geralmente mantêm uma ação por alguns dias e até várias semanas. Quem sabe fazer isso realmente ganha muito dinheiro. Isso não tem como negar. Mas o fato é que poucas pessoas sabem, né? E não é à toa que mais de 90% das pessoas que fazem isso perdem dinheiro. Tá, agora você já conhece os principais termos, baixou o e-book para saber ainda mais. Chegou a hora de botar a mão na massa, né? E aprender na prática como pesquisar e encontrar as melhores ações. E para fazer esse tipo de pesquisa, você precisa aprender um pouco sobre análise fundamentalista, que seria você estudar a empresa com base nos fundamentos dela. Então, para isso, você precisa aprender a ler as demonstrações financeiras e também aprender a entender alguns indicadores que são muito importantes para entender a saúde financeira dessa empresa. E nessa brincadeira inclui você examinar balanças patrimoniais, demonstrações de resultados e também demonstrações de fluxo de caixa. Como essas três coisas aqui são muito grandes para explicar só em um vídeo, a gente vai te dar uma base do que seriam ele, começando com o balanço patrimonial. O balanço patrimonial é formado por três coisas: ativos, passivos e o patrimônio líquido. E ele é literalmente todos os bens e deveres de uma empresa. Então imagina assim, que você vende limonada na praça e para ter certeza se o seu negócio está indo bem, você precisa saber quanto dinheiro tem para comprar mais ingredientes, quanto deve para os fornecedores e quanto sobra no final do dia. E aí que entra o balanço patrimonial. Ele é como se fosse um retrato da saúde financeira da sua empresa naquele momento. Tudo que você comprar e virar seus bens, ele vai entrar como ativos. Mas tem dois tipos de ativos: circulante, que são os bens de até 12 meses, e os não circulantes, acima de 12 meses. Agora, suas dívidas entram como um dever, ou seja, um passivo, e tem o mesmo esquema de circulante e não circulante, tá? E quando você pega todos os seus bens e faz menos suas dívidas, você tem o seu patrimônio líquido. Isso aqui é o seu balanço patrimonial. Agora, a demonstração de resultado, que a gente vai chamar de DRE, é um pouco diferente do balanço. Lembra que a gente falou que o balanço é um retrato da empresa? Então, a DRE é mais como um filme que mostra o que aconteceu ao longo de um período, como um mês, um semestre ou normalmente um ano inteiro. E essa DRE, ao invés de mostrar o patrimônio, ela mostra o resultado da empresa, se ela deu lucro ou prejuízo. Então lá vai estar receita, vai ter despesa e no final você vai saber se o seu negócio deu lucro ou prejuízo. E por último é o fluxo de caixa, que como o nome já fala, né, é o fluxo do seu dinheiro.
ele mostra quanto dinheiro entra e sai do caixa do seu negócio em um determinado período. Então com ele você vai conseguir ver quanto a empresa ganhou de dinheiro com o investimento, o quanto ela investiu, o que ela fez com lucro e etc. E para você ver essas 3 demonstrações é muito fácil, é só você escolher a sua empresa e aqui no Google, por exemplo, eu vou digitar Fleury e colocar o nome da empresa mais o RI, que seria a relação com o investidor. E aqui você vai procurar por central de resultados. Então você clica e procurar por demonstrações financeiras completas. E aí aqui vai ter o período, né, do primeiro trimestre, segundo, terceiro ou quarto trimestre. Tudo do ano passado. Aí você escolhe, clica e baixa. Aí vai estar aqui todos os demonstrativos da empresa. Olha o balanço aqui. Isso aqui são as demonstrações financeiras, mas calma, não se assusta, porque pode parecer grande aqui, mas tem um macete para economizar seu tempo, que no caso é os indicadores financeiros. Os indicadores financeiros é uma métrica para você conseguir analisar aquela empresa de uma maneira mais simples. E existe um monte de indicadores e vários tipos deles. Mas aqui a gente gosta de pegar 5 tipos, que são esses daqui. Então a gente tem indicadores de valuation, então todos esses indicadores aqui são de valuation. Tem indicadores de endividamento, indicadores de eficiência, indicadores de rentabilidade e os indicadores de crescimento. Cada tipo de indicador tem um objetivo diferente. Por exemplo, o de valuation tem como objetivo fazer você entender se o valor daquela empresa é justo ou não. Ou então, quanto tempo você vai receber o seu dinheiro de volta. Por exemplo, o PL, que é a relação preço sobre lucro. Ele te dá a ideia de quanto o mercado está disposto a pagar por essa ação em relação ao seu lucro. E ele pode ter várias interpretações. Por exemplo, quanto tempo o seu dinheiro vai voltar em relação ao dinheiro que você investiu. Ele pode te mostrar se aquela ação está cara ou não. Por exemplo, esse valor aqui acima de 20 pode mostrar que essa ação está um pouco cara e que meu dinheiro vai demorar para voltar. Porém, essa ação aqui específica é uma ação de longo prazo, então a gente não pode depender só dela. Outro indicador de valuation é o dividend yield, que no caso seria quantos por cento aquela empresa pagou de dividendos nos últimos 12 meses. Então, quanto maior ele, melhor. Mas você precisa tomar muito cuidado, porque às vezes ele acaba sendo alto, porque em um único período ele pode ter pago um valor maior que paga normalmente. Isso pode acontecer porque, sei lá, a empresa vendeu algum bem como uma casa. Agora, outro indicador muito importante de valuation é o PEG ratio, que é a relação preço sobre lucro sobre o crescimento. E esse é um indicador muito usado para avaliar quanto o preço de uma ação está caro ou barato, levando em conta o seu crescimento futuro. Então sempre leva um como base, e ele é bom para completar o PL. Não só ele, mas todos esses indicadores aqui. Então a gente recomenda que você dê uma pesquisada neles. Agora, os indicadores de endividamento seria para mostrar o quanto aquela empresa está endividada e se é uma dívida boa ou não. Então a gente tem aqui, por exemplo, a liquidez corrente, que seria o ativo circulante dividido pelo passivo circulante, que mostra a capacidade da empresa de honrar suas dívidas de curto prazo, ou seja, abaixo de 12 meses. E quanto maior esse índice, maior vai ser a capacidade daquela empresa de honrar com as suas dívidas. Outro indicador que é bom você saber é a dívida líquida sobre EBIT, que serve para você analisar o índice de endividamento de uma empresa, dando a noção de em quanto tempo a empresa pagaria todas as suas dívidas caso o lucro operacional e o endividamento permanecessem constantes, ou seja, se eles não mudassem. Esse aqui, por exemplo, a gente pagaria todas as nossas dívidas em mais ou menos 3 anos, o que é um valor muito bom, mas quanto menor é melhor. Agora, os indicadores de eficiência ou de rentabilidade, eles são muito parecidos, já que eles mostram a capacidade da empresa de gerar caixa, né? Gerar lucro. Por exemplo, a margem bruta mostra a porcentagem bruta de quanto a empresa ganha com as suas vendas, ou seja, quanto maior esse indicador, mais a empresa é lucrativa, assim como o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, e como o nome já diz, né? Ele mostra a capacidade da empresa de gerar lucro com seus próprios recursos, com o seu próprio patrimônio. E esse aqui eu acho que é um dos mais importantes que você precisa saber. Todos esses, né, no caso. Agora, para você saber se a empresa é lucrativa, a gente tem os indicadores de crescimento, os famosos CAGRs, tanto de receita quanto de lucro, que mostra o crescimento disso na empresa, que aqui no caso são de 5 anos.
E esses são os 5 tipos de indicadores. E uma dica, é muito importante você não só olhar isso aqui, mas também ver o histórico dessa empresa, de como estão os seus indicadores. Fora que às vezes é importante você ver se esses indicadores batem com o valor das demonstrações. Então o que você pode fazer é vir aqui, né, no Status Invest e aqui na interrogação e vai ver a sua fórmula. Como por exemplo aqui o Dividend Yield, a fórmula é dividendos pagos no período dividido pelo preço da ação. Aí depois que você vê isso, você pode procurar lá nas demonstrações para ver se esse resultado realmente bate. E outra coisa, cada setor tem uma estratégia para qual indicador é mais eficiente para ele. Por exemplo, o setor bancário é muito difícil usar os indicadores de endividamento e também o de eficiência. Então saber onde usar cada indicador também é muito importante. Bom, agora que você já sabe o que é uma análise fundamentalista, chegou a hora de você descobrir uma estratégia para achar as melhores ações para você e colocar ela na prática. Aqui tem muitas estratégias, mas uma que a gente gosta bastante é usar setores essenciais. Quando a gente fala setores essenciais, são setores que as pessoas não podem ficar sem. Então vamos imaginar o que as pessoas não podem ficar sem hoje. Por exemplo, a gente tem saúde, já que as pessoas precisam cuidar da sua saúde. Temos energia, que não tem como ficar sem. Só que as pessoas já ficam loucas. Saneamento, que é algo básico, todo mundo precisa ter. Setor de comida e bebida, que todo mundo precisa disso, é algo essencial. E mais um monte de coisa aí. O ponto aqui é que você pega coisas que as pessoas realmente necessitam e tenta achar empresas boas nesse setor para você conseguir ganhar dinheiro com isso. Mas antes de você aplicar isso, você precisa primeiro saber qual é o seu objetivo com aquela empresa, com aquela ação. Você quer uma empresa para gerar dividendo? Você quer uma empresa de crescimento? Você quer uma empresa sólida e segura? Depois que você achar esse objetivo, tudo fica bem mais fácil. Por exemplo, eu quero uma empresa que seja uma blue chip, grande, sólida e que pague bons dividendos. E um setor que eu vou querer vai ser energia, que é um setor que eu dei uma pesquisada e vi que tem um grande potencial de crescimento. E que ele é o que as pessoas realmente precisam, a necessidade. Depois que eu defini isso, eu vou vir aqui em busca avançada, no caso de ações, e vou buscar por setores de utilidades públicas. Aí aqui em subsetores eu vou escolher energia elétrica, coloco em buscar. E aqui que está o macete. Como eu quero uma blue chip, eu sei que normalmente essas empresas possuem um valor de mercado alto, então o que eu vou fazer? Vou vir aqui embaixo e vou arrastar para cá e vou aumentar o valor de mercado. E a gente pode ver que aqui apareceu várias empresas, né? Então a gente tem Eletrobras, tem CPFL, tem Engie, tem Copel e mais outras aqui. Mas vou pegar essa Eletrobras primeiro. Bom, depois disso eu vim aqui em comparar. Coloco comparar rentabilidade. Então aqui eu vou colocar as outras 4, que no caso vai ser a CPFL 11, Engie e as outras que tá faltando. E aqui a gente vai ter uma comparação de qual que das empresas tem os melhores indicadores, que no caso vai ser a CPFL Energias, né? Que tem 11 medalhas de ouro. Mas você não tem que ligar para esse ranking. Aqui você tem que ligar para os indicadores que você quer comparar. Por exemplo, aqui ó, a CPFL tem os melhores indicadores, mas não significa que ela é a melhor empresa daqui. Agora, por exemplo, se eu fosse comparar os indicadores de eficiência da Engie, ela com certeza é a melhor daqui, ó. Ela ganha em todos os setores, então tem margem bruta, margem EBIT, margem líquida, então ela é melhor em eficiência. Então digamos que eu vou levar em consideração isso e vou pegar a Engie para fazer uma comparação e comprar ela. Depois que você fizer isso, você não vai lá e comprar a ação direto. Você precisa ter que estudar mais sobre ela, fazer aquele esquema que a gente explicou no tópico anterior, que no caso ver as demonstrações financeiras, ver os indicadores delas, ver também o mais importante, que é estudar sobre a governança dela. Quando você vai ser sócio, você precisa saber quem vai ficar com o seu dinheiro. Então, para isso, você vai lá na relação com o investidor, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, você vai vir aqui pesquisar por Engie RI. Chegando aqui, você vai entrar na relação de investidor dela e vai procurar na aula de investidores a parte escrita administração, né, que é onde você vai achar toda a comissão daquela empresa. Então você vai ter aqui o presidente, o vice-presidente, vai ter todo o conselho daquela empresa para você dar uma estudada mais sobre eles. Aqui você vai pensar se ele tem envolvido alguma polêmica, se eles estão envolvidos algum escândalo, etc. Eu também recomendo você fazer o mesmo com a empresa. Ver questão de sustentabilidade, se a empresa é uma empresa sustentável, ver se ela tem algum problema com a justiça, essas coisas do tipo. Isso aqui é bem trabalhoso, mas eu te garanto que vale cada segundo. Pelo menos eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto bastante de pesquisar sobre empresas, estudar sobre elas. Depois que você achou sua ação, tá na hora de você comprar ela, né? E para isso é algo muito simples, não tem nenhum segredo. Para você comprar uma ação, você vai precisar de algo que faça a ponte disso, que no caso é a corretora. Então é muito importante você achar uma corretora ideal para você. E o que mais tem no mercado é corretora. A gente tem XP, tem Banco Inter, tem Nuinvest, que não é mais Nuinvest, tem Clear e mais um monte aí. Mas aqui a gente vai usar a Rico, que é a nossa corretora. E esse vídeo não é patrocinado, tá? A gente está realmente indicando ela porque ela é uma corretora boa e não tem nenhuma taxa para quem investe no longo prazo. Não tem corretagem. Então se você quiser, você pode usar ela também. E para criar conta nela é muito simples. Só você entrar no site e aqui em abrir sua conta, né?
você vai colocar todos os seus dados que você precisa, vai definir os seus perfis de investidor para ver se você é uma pessoa mais conservadora, aquela pessoa que não quer muito se arriscar, mais moderada, que é aquela pessoa que é meio termo, ou mais arrojada, que é aquela pessoa que não liga de correr risco. Depois disso, você espera aprovar e pronto, já está pronto para você investir. Esse aqui é o menu inicial da corretora, que você vai ter quando você abrir a conta. Mas você vai vir aqui em Home Broker, quando você vai fazer suas negociações. Esse lugar aqui vai ser o local onde você vai poder comprar e vender suas ações. É meio que um mercado das ações, né? E esse aqui é o meu Home Broker, né? E ele é muito pessoal, é muito de você pode personalizar ele. Eu gosto assim, muito simples, porque eu gosto de ver poucas coisas. Então aqui vai ter a cotação do dia, eu gosto de ver bastante, vai ter a cotação rápida, tem o gráfico também, gosto de ver como a empresa tá. Mas tudo isso aqui não importa muito, o que importa muito aqui é a boleta, que é onde você vai comprar e vender suas ações. E aqui a gente vai colocar tudo que a gente aprendeu em prática, começando com a ação que a gente escolheu, que vai ser a Engie. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser colocar para comprar, que a gente vai comprar, e colocar o ticket dela, que aqui vai ser muito simples, né, que a gente já viu lá, que vai ser Engie, vai ser a preferencial ordinária, que no caso vai ser ordinária, número 3, então Engie 3. Vamos colocar aqui para comprar. Bom, e aqui que tá o segredo. Quando você colocar para comprar, ela já vem com um pacote, que no caso vai ser 100 ações. Então você vai comprar 100 ações. Mas tem um segredo que as pessoas não contam muito para vocês. No caso, é você colocar o F no final. Então, por exemplo, eu coloquei Engie 3. Agora, se eu colocar o F, vai ser fracionado. Então, eu vou poder comprar uma, poder comprar duas, a quantidade que eu quiser. Então, Engie F. Aí vai ter a quantidade que eu vou colocar, sei lá, duas ações. Agora, aqui no preço, você pode colocar o que você quiser. Você pode aumentar, você pode abaixar. Tanto faz, essa é a sua preferência. Mas, quando você faz isso, demora um pouco para ser aceitado na hora de fazer a sua ordem. Então, eu recomendo você colocar mercado, que vai ser o valor que está no mercado, que as pessoas estão querendo comprar ou vender. Depois que você fizer isso, você vai colocar a sua assinatura eletrônica, que você vai fazer no seu cadastro, e colocar para comprar. Depois que você fizer isso, já era. Você vai vir aqui pro lado, na sua ordem, e vai estar executada ou recusada. Se ela for executada, parabéns, agora a sua ação é sua, você pode ver pelo seu CPF, se está no seu nome ou não. E se ela for recusada, você não precisa se preocupar, só você mandar de novo a ordem, que ela pode ser aceita ou recusada de novo. Se for recusada, aí você tem que entrar em contato com a sua corretora. E para venda, é o mesmo esquema, você vai vir aqui em venda, vai colocar as mesmas informações, vender, esperar se a ordem foi executada, recusada e já era. Mas é em raras ocasiões que você tem que vender uma ação, viu? Normalmente quando você tem que vender, essa empresa mudou a ideologia que você acreditava, se aconteceu alguma polêmica que você acha que não dá para ter ela mais na carteira, então se ela acabou ficando com a maior parte da sua carteira e você vai ter que vender para rebalancear a sua carteira do mesmo jeito. Uma coisa muito importante de se falar é que a ação é um bem, viu? Ou seja, você precisa declarar ela para o governo lá no imposto de renda. Principalmente se você vendeu e teve lucro. Ou seja, se você faz trade, você é obrigado a declarar ela. Mas relaxa que isso não é um bicho de cabeça, viu? Tem até um texto pronto que você pode usar para você ficar bem mais fácil. Só você usar a quantidade que você comprou no ano e pegar o preço médio dela que a corretora também vai te dar, só você ver em forma de rendimento. Mas se vocês quiserem ver como declarar ação, você pode ver nesse vídeo aqui em cima. Agora que você já comprou sua primeira ação, é legal você ter em mente diversificar os setores e ir comprando empresas de outros setores para diminuir o seu risco e ao mesmo tempo aumentar a sua chance de ganhar dinheiro com as ações. E é assim que você compra uma ação na prática. E eu e o Léo te dão uma dica muito importante que você precisa ter quando você é investidor iniciante. Sempre pergunto pra gente no Instagram qual o valor ideal de ações para se ter na carteira. E meus ativos, não tem essa de valor mínimo de quantas ações você tem que ter na carteira. Você tem que ter a quantidade que você conseguir analisar sempre às vezes, né? Porque de tempos em tempos é bom você dar uma revisada naquelas ações pra ver se elas ainda fazem sentido pra você. Então se você tem muito, você acaba que não consegue fazer esse esquema de ficar revisando. E meus ativos, outra dica, não fica abrindo sua carteira todo dia, sério. De verdade, a gente sabe disso, que a gente passou muito e isso é uma desgraça. Você fica ansioso vendo se a ação subiu, se ela desceu, mas não liga pra isso. Entenda, se você analisou aquela ação, você viu que aquela empresa faz sentido pra você e viu que ela é uma empresa muito boa, deixa ela quieta lá, só entra de tempos em tempos, só pra você revisar ela. E agora você não tem desculpa para não investir. A gente fez literalmente um curso de graça para você de como investir. Mostrou que não precisa de muito dinheiro para isso. Então, cara, só investe e salva seu futuro. E se você gosta de vídeo como esse na prática, você vai adorar esse aqui. A gente fez uma comparação entre um carro de financiamento e um carro por assinatura na prática.